Bom dia, segundo médium. Vamos dar uma continuidade à aula, tá? Hoje a aula vai ser sobre calor latente, tá? Página 45. Tá bom? Vejam lá, pega o livro de vocês e já acompanhe a aula. Calor latente. Bem, antes de começarmos a trabalhar o calor latente, é preciso vocês lembrarem, né, sobre essas transformações. As fases aqui, muito importantes essas fases, tá? Para a definição de calor latente, né, até porque trabalha bastante gráfico, então a gente precisa lembrar essas transformações, ok? Vamos lá. Bem aqui, estado sólido, vamos lá. Estado sólido, bem aqui, tá? Você sabe muito bem que a passagem do estado sólido para o líquido, fusão, né? Do líquido para o gasoso, vaporização ou ebulição. Quando eu tenho retorno do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, eu tenho solidificação. Tá? Do sólido para o gasoso diretamente, sublimação. Ou do gasoso diretamente para o sólido, também sublimação. Alguns chamam de ressublimação, mas tiraram essa palavra, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que essas fases aqui, que essas mudanças, tá? Que essas fases aqui são super importantes. Por quê? Para o calor latente, olha só o que está dizendo aqui, ó. A quantidade de energia envolvida nos processos de mudança de fases, olha só, bem aqui, muito importante, está lá no livro de vocês, tá? Está relacionada ao calor latente, tá bom? Pessoal, alguns livros dizem o seguinte: qual a diferença do calor sensível para o calor latente? Alguns livros falam assim, muitos deles, bastante. O calor sensível, ele usa o calor, tá? Apenas para o quê? Não ocorre mudança de estado físico, mas ocorre mudança de temperatura. Tá? Ocorre mudança de temperatura. Então, no calor sensível, o calor recebido ou calor cedido, ele provoca uma mudança de temperatura, mas não de estado físico. Isso no calor sensível. Já no calor latente, tá? Vou colocar bem aqui. O calor latente é bem diferente. Ele vai fazer o contrário do que o calor sensível faz. Ou seja, no calor latente ocorre mudança de estado físico, tá? Mudança de estado físico, mas não ocorre mudança de temperatura. Ok? Não ocorre mudança de temperatura. Então é isso que vocês têm que gravar isso, tá? É isso que vocês têm que colocar na mente de vocês. O principal disso tudo é que o calor latente, o calor cedido ou recebido, ele provoca, né, mudança de estado, mas não de temperatura. Já o calor sensível, ele provoca mudança de temperatura, mas não de estado físico. Tá certo? Tá? Então, por isso que está bem aqui escrito aqui, ó. A quantidade de calor envolvida, né, nesse processo para mudar de estado físico, que é a mudança de fase, né? A quantidade de calor envolvida para mudar de estado físico está relacionada ao calor latente. Tá? Então, vamos lá, continuando. A fórmula do calor latente. O calor latente olha só, a fórmula dele é essa aqui. Calor latente
igual massa vezes o L, tá? Calor latente é igual a massa vezes o L, tá? Então, olha só, bem aqui na definição, Q representa a quantidade de calor usada no processo da mudança de fase. Então, olha só, bem aqui, tá? O Q representa a quantidade de calor usada na mudança do processo na fase, tá bom? M é a massa do corpo. Olha só o nome do L. O L é chamado de calor específico latente. É uma constante que depende do material. Ele é tabelado, pessoal, tá? E por ser tabelado, você não precisa decorar. Isso vem no comando da questão, tá? E muitas vezes, claro, que tem questões que vai pedir o valor do L. Vai pedir o valor do L, tá bom? Mas eu quero que vocês coloquem uma diferença, porque é o seguinte, há muita confusão em material, tá? Muita confusão em material. Então, alguns materiais chamam de esse L de calor latente. Não fala a palavra específica, chama de calor latente, tá? Chama ele de calor latente. Aí não chama de não coloca, né, a palavra específico. E chamam esse Q de calor latente. Tá? Até os próprios livros na questão lá pede isso, vocês vão ver, tá? Mas vamos lá. Então isso aqui, eu vou chamar aqui de, eu gosto de chamar aqui de calor, calor latente. E esse cara bem aqui é o calor específico latente, tá? Específico latente. E o M, claro, massa. Tá bom? Aqui em caloria por grama, tá bom? Caloria por grama. E aqui em grama, certo? Muito bem. Então, o que vem ser o calor latente? O calor latente é a quantidade de calor, ó, calor latente, tá? É a quantidade de calor que uma substância recebe ou perde por uma unidade de massa m, para mudar de estado físico. Então, olha só, calor latente provoca mudança de estado físico. Aquilo que a gente estava olhando aqui, ó. Calor latente, ele vai provocar mudança de estado físico, tá? Mudança de estado físico, mas não de temperatura. Gravem isso. Então, calor latente é a quantidade de calor que uma substância recebe ou perde por uma unidade de massa m para mudar de estado físico. A unidade de calor latente do sistema nacional é joule por quilo, tá? Mas é usualmente utilizada caloria por grama, tá? Então, caloria por grama é a unidade usual, mas o sistema internacional é joule por quilo. Essas transformações aí, as questões estão trazendo informações para você fazer a mudança, tá bom? Fica tranquilo. Aqui uma tabela, pessoal, muito importante, essa tabela aqui, que é o seguinte, como eu falei a vocês, você não precisa decorar isso, isso é tabelado, tá? Não precisa ficar decorando. Então, só para lembrar um pouquinho aqui, que fórmula do calor sensível, é que mCzinho delta T. Você sabe que o Czinho é o calor específico, né? Calor específico, que é o que macete que o pessoal chama. Que macete? Tu pode pensar assim, que macete. Calor latente, vou colocar bem aqui. Calor latente é Q M vezes o L. Alguns falam de que moleza, tá? Que moleza. Ok? Para decorar mais rápido aqui. Então, essa é a forma aqui do calor latente. Então, você pode falar que moleza, do sensível aqui macete. Então, para te decorar, tá bom? Bom, esses valores aqui é valor do L, pessoal, tá? É o valor do L aqui, ó. Essa tabela aqui está te fornecendo os valores do L, tá? Como eu falei a vocês que ele é tabelado. É claro que vai ter questões que vai cobrar o valor do L, tá bom? Mas se não cobrar o valor do L, vai ter que te fornecer essas informações, tá? Vai ter que te fornecer, porque não é obrigatório decorar. Vamos lá. Então aqui, pegar aqui a água, principal aqui, a água. O calor de fusão da água aqui,
olha só, o calor de fusão da água vale 80 calorias por grama. E o calor de vaporização da água, 540 calorias por grama. Tá? Então esses dois aqui são muito usados em prova, em questões aí, que a gente vai ver sobre o gelo. O gelo, quando vai mudar de estado físico e tal, aí a gente vai usar bastante esses valores aí, tá bom? Bom, aqui pessoal, são observações aqui, tá? Eu chamo a atenção de vocês para ler essas informações, tá bom? Vocês conseguem entender tranquilo, tá? Dá para vocês entenderem. Leiam lá essas informações, tá? Coloquei aqui para vocês dar uma lida, principalmente quando chegar nessa parte bem aqui, ó. Tá? Até porque o L aqui é negativo, porque o calor de fusão? Fusão é passagem do sólido para o líquido. Aí o calor latente de fusão é o que? 80. Tá? 80. E o que é solidificação? Solidificação é a volta. Se a ida é 80, a volta, que é a solidificação, ela tem que ser menos 80. Tá? Então dá uma lida nessas informações aqui, tá? Continuando. O diagrama, né? 2 diagramas aqui que caem sempre em prova. Vamos ficar atento a esse diagrama aqui e colocar as informações. Ok? Vamos lá. Curva de aquecimento. Bem, com base no que já estudamos, pessoal, tá? Vamos imaginar que aqui eu tenho um gelo, tá? Eu tenho uma pedra de gelo aqui, bem aqui, ó. Começa aqui, ó. Começa com uma pedra de gelo. E essa pedra de gelo está com uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, não, ela está com menos 20. Eu começo com menos 20 aqui, ó. Tá? Ela vai, essa pedra de gelo está com menos 20, tá? Ela só recebe calor, porque ela está sofrendo aquecimento, ela recebe calor e vai até chegar nesse ponto aqui, até chegar em 0. Ela está com menos 20, pessoal, tá? Bem aqui eu tenho gelo, que está com menos 20. Aí esse gelo recebe calor, tá? Ele recebe calor e vai até chegar em 0. Quando ele fica bem aqui, nesse patamar aqui, tá? No caso do B, é a fusão, ó. No B tu tem a fusão, tá certo? Então é a fusão na temperatura constante de quanto? De 0. Então repare bem aqui, ó. Ele vai recebendo calor. Ele recebe calor. Ele recebe calor aqui, ó. Tá? Recebe calor. E não muda de temperatura, continua no 0. Tá? Então, quer dizer, a fusão, tu tem um processo aqui de fusão sem mudança de temperatura. A temperatura permanece constante em 0. Depois, como é a fusão, agora tu tem aqui o estado o quê? Tem o estado líquido aqui, ó. Tá? Aqui tu tem o estado sólido, que é o gelo. Tá? E bem aqui tu tem a fusão. Ok? Aí essa estado líquido aqui, né, vai embora. Quando chega bem aqui no D, você tem o que no D? Tu tens a ebulição, com uma temperatura constante de 100, ó. Tá? O tempo vai passando aqui, ó, ele vai sofrendo aquecimento, vai recebendo calor, tá? Vai recebendo calor, tá aqui o eixo do calor, aqui embaixo, e vai recebendo calor, tá ok, ó? Tá aqui, vai recebendo calor, ó. Tá aumentando. Mas ele não sai de 100, fica constante. Então, isso aqui é ebulição, tá? E o E é o vapor. Você sabe que a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado o quê? Vapor. Tá bom? Então, pessoal, vejam só. O que eu quero que vocês gravem aqui? Vamos lá, eu quero que vocês entendam.
que cai bastante em prova. Essa parte inclinada, bem aqui que começou, do gelo aqui, o ponto, essa parte inclinada bem aqui, o A, ele representa calor sensível, tá? Calor sensível. Essa parte horizontal, o B, ele representa calor latente. Tá ok? E essa parte inclinada novamente aqui, que é o C, é calor sensível. E na horizontal, tu tem aqui calor latente, depois inclina de novo. Bem aqui tu tens o calor latente. E aqui tu tem o calor sensível. Então sempre a parte inclinada vai representar sensível e a horizontal vai representar latente, tá? Então aqui no ponto A tu tinha calor sensível, aqui no ponto B, que é a fusão, tu tem calor latente, aqui no ponto C, que já mudou de estado, é calor sensível, aqui no ponto D tá, é uma fase, que é a ebulição, então aqui é calor latente, e aqui no ponto E já mudou de estado, já é calor sensível. Então aqui é sensível, aqui é latente, aqui é sensível, aqui é latente e aqui é sensível. Esse calor latente aqui, esse aqui é o latente, né? E aqui é o sensível, latente de fusão, aqui é latente de ebulição e assim por diante, tá? Tudo certo, pessoal? Tô ok? Fica uma pergunta aqui, né? Tem uma pergunta aqui, vocês analisam lá, pesquisem, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora vamos fazer a curva de resfriamento. O que vem ser essa curva de resfriamento? Nesse caso, a relação entre a temperatura e a perda de calor permite um diagrama de curva de resfriamento. Vamos supor que agora o processo vai ocorrer o seguinte: eu tenho vapor de água, né? Também aqui, ó. Eu tenho vapor de água, ok? 100 gramas de vapor de água. Tá aqui. Até porque está acima de 100 de 100. Acima de 100 já é vapor. Então aqui a água está no estado de vapor. Tá bom? Ela está com 120 graus Celsius. E tu sabe que essa parte inclinada, ela representa o quê? Ela representa calor sensível. Tá bom? Aí beleza. Aí vapor, tu tem aqui o estado de vapor, tá aqui, tá bom? Essa parte horizontal já é a mudança de fase, que é o que? A liquefação, tá bom? É a passagem do estado de vapor para o estado líquido, bem aqui, ó. Estado líquido. Tudo bem? Então, vapor para o estado líquido é liquefação. Então aqui é a mudança de fase. Mudança de fase, tu sabe que é o calor latente. Tá bom? O C é o estado líquido, sabe que quando está inclinado é calor que aqui sensível, tá? Calor sensível, e já está no estado líquido, a água já está no estado líquido. E aqui está horizontal, o D é o que? Solidificação, mudança de fase. Solidificação, ou seja, vai passar do estado líquido para o estado do que? Sólido, tá? E se é mudança de fase, aqui é o que? Calor latente, tá bom? Aqui é calor latente também. Galo novamente enchendo o saco. Tá certo? Tá? Então, isso que eu quero que vocês segurem e amarrem, tá? Que em provas vai pedir calor latente de vaporização, calor latente de fusão, calor sensível né,
o calor sensível do vapor, o calor sensível do estado sólido. Então o calor sensível do vapor está bem aqui, né? O calor sensível do vapor está aqui. É nesse ponto que eu tenho que analisar. Calor sensível do líquido está aqui, é o C. Calor sensível do estado sólido está aqui, ó. Então a parte inclinada, né? A parte inclinada representa sensível. Então, quando estiver assim, é sensível. Quando estiver desse jeito, é latente. Então, aqui é latente, quando estiver horizontal, que representa a mudança de fase. E quando estiver assim, é sensível. Tá bom? Bom, diagrama de fases. Diagrama de fase, pessoal, vamos analisar aqui. Diagrama de fase tem a finalidade de evidenciar uma relação de temperatura e pressão com mudança de fase. Sabemos que, por exemplo, que a água entra em ebulição ao nível do mar. Olha só, essa mudança de fase, ela é o seguinte, vai representar os três estados. Então aqui você tem, marca aí, pessoal, olha aí. Tu tem o estado sólido aqui, o estado líquido aqui nessa região e o estado gasoso aqui, ó. Eu estou analisando aqui o gás carbônico e aqui eu estou analisando a água, tá? Repare bem o comportamento gráfico dos dois, né? Como é bem interessante. Do gás carbônico, olha só o comportamento gráfico dele, olha só o comportamento gráfico da água, tá? Mas não muda, né? Não muda o quê? O que não muda? Aqui continua, essa região é o estado sólido, essa região é o estado líquido e essa região é o estado gasoso, como aqui também, tá? Nos dois eixos, pessoal, nos dois eixos aqui você tem pressão e temperatura. Pressão, temperatura, tá? Esse ponto bem aqui, tá ok? A curva 1, cadê essa curva 1? Bem aqui, ó. Essa curva 1 bem aqui, ela indica fusão. Por quê? Porque se tu passar desse estado sólido para o líquido aqui, tá? Sólido para o líquido é fusão. Então a curva 1 vai indicar fusão, tá? Porque ela separa os estados sólidos e o líquido. A curva 2 vai indicar vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso, ok? Então, essa mudança bem aqui ó, do líquido para o gasoso, a curva 2 vai representar a vaporização. Bem aqui, ó, vaporização. E a terceira curva, ela vai representar a mudança do estado sólido, do gasoso para o sólido, né? E essa mudança aí, ela recebe o nome, né, a terceira curva aqui, de sublimação, né? Então aqui, essa terceira curva aqui, ela representa sublimação. Ok? Sublimação. Bem, e o que vem ser esse ponto bem aqui, ó, ponto P? Tá? Vou marcar bem aqui esse ponto P. Esse ponto P aqui, ele é chamado de ponto, bem aqui, tríplice, tá? Vamos colocar aqui, ponto tríplice. Ponto tríplice. Ok? Ponto tríplice. Tem um acento aqui. Não sou bom em português. Ponto tríplice. O que significa isso? Ponto tríplice é o ponto em que as três substâncias coexistem. Tá? Elas coexistem, essas substâncias. Elas estão ali, elas estão coexistindo. Tá bom? Sólido para o líquido, líquido para o gasoso, gasoso para o sólido. Então, quer dizer, nesse ponto aqui, essas três substâncias aqui estão ao redor dele, né? Estão coexistindo aqui, tá bom?
E tem um ponto chamado ponto crítico, tá? Ponto crítico. O ponto C, bem aqui, ó, o ponto C, ele é chamado de ponto crítico. Ponto crítico. O que quer dizer esse ponto crítico? Ou seja, é o seguinte, uma substância que esteja, bem aqui, ó, ponto crítico, e tem uma temperatura aqui, ó. Uma substância que passar do ponto crítico, que esteja acima do ponto crítico aqui, ó, tá? Uma substância que estiver acima do ponto crítico, ela não sofre condensação, né? Por mais que a pressão seja aumentada. Por mais que a pressão seja aumentada, ela não sofre condensação. Então, uma substância que está acima do ponto crítico não sofre condensação, por mais que a pressão seja aumentada. Tá bom? Dizemos que acima da temperatura crítica, uma substância ela deixa de ser chamada de vapor para receber o nome de quê? De gás. Então, quem está aqui acima do ponto crítico, tá? Eu estou numa fase, tá? Eu estou numa fase que a substância está sendo chamada de gás, acima do ponto crítico, tá bom, pessoal? Então, acima do ponto crítico, eu estou na fase aqui que é gás, tá certo? Tudo bem? Então, dizemos que acima da temperatura crítica, a substância ela deve ser chamada, tá, de gás. Tudo bem? Vamos lá. Abaixo não, abaixo você tem o vapor, né? Abaixo do ponto crítico você tem o vapor, tá certo? Pessoal, o mesmo funciona para a água, tá? A análise aqui mesmo funciona para a água. Aqui você tem a temperatura, tem as pressões aqui, tudinho, tá? Você pode fazer aí, tem um estudo aí no material de vocês, tá ok? Vamos lá, continuando. O bem interessante que eu mostrar para vocês aqui, ó, que essa curva aqui do gás carbônico ela é, né, mais acentuada aqui. Enquanto que a da água ela é um pouco inclinada mais para a esquerda, né? Aqui, ó, tem uma inclinação um pouco diferente. Por que isso? Porque é o seguinte, é que quando se eleva a pressão, aumenta a temperatura de fusão. Então quer dizer que o gás carbônico ele dilata quando aumenta a pressão. Por quê? Quando aumenta a pressão aqui, ó, tá? Aumenta a pressão, aumenta também a temperatura do gás carbônico. E, consequentemente, dilata. O gás carbônico dilata. Então, ele é mais acentuado aqui, ó. Já da água, olha só o que acontece. A elevação da pressão sobre a substância reduz a temperatura de fusão. Então, na fusão, a água ela contrai. Olha só que interessante, né? Aqui o gás carbônico que a gente viu lá, ele dilata na fusão, tá? Porque aumentou a pressão aqui, aumentou a temperatura, então ele vai dilatar. Enquanto que a água aqui ela contrai na fusão, sofre uma contração. Por isso que a curva dela é um pouco diferente, ela tem é mais para desse jeito aí, tá? Vamos lá. Então, as questões aqui, pessoal. Essa questão está na página 50. Página 50 do livro. Vamos começar então a resolver algumas questões aí. Primeira questão. Indique e determine a quantidade de calor que deve ser fornecida a cada uma das substâncias puras a seguir, para que passem pelas mudanças de estado. Consulte a tabela da página 46. Vamos lá. Lá na página 46 tem uma tabela, tá? Eu já trouxe aqui para vocês. Vamos começar então pela ebulição da água, tá? Pessoal, ebulição é mudança de fase, tá? Ebulição é mudança
de fase. Fusão também é mudança de fase. Condensação é mudança de fase. Solidificação é mudança de fase. Tudo isso aqui é mudança de fase. Quando é mudança de fase, quem você deve usar? Calor latente. Tá bom? Gravou isso? Mudança de fase. Tudo isso aqui é mudança de fase. Tá? Então tu tem que usar calor latente para estar cada uma dessas. Tá bom? Então, que usar a letra A, fazer aqui a letra A. Calor latente é igual a massa vezes o L, calor específico latente. Tá? Então, aqui vai ficar calor latente é igual a massa, que é quanto? Massa é 50 gramas, vezes ebulição da água. Eu vou buscar esse valor do L aqui na ebulição da água. Tá bem? Tá aqui a água, ebulição dela, calor latente de ebulição dela. Cadê? Tá aqui. 540. Tá aqui que é o calor de vaporização. Então aqui eu coloco 540. Bom, vai ficar 50 vezes 540. Que já fiz aqui os cálculos, dá 2.027 mil calorias. Bom? B. Fusão da prata. Então, vou colocar aqui M vezes o L. Prata tem 1.200 gramas, vezes o L da prata. Tem que puxar esse L de fusão da prata. Prata está aqui, fusão dele, calor de fusão dele está aqui, 25. Ó. Tá bom? Então, vou colocar aqui vezes 25. Então, vai dar 1.200 vezes 25. Vai ficar... Já fiz aqui 30 mil. Tá? Muito bem. Agora, letra C. Condensação do vapor de cobre. De novo. 50 vezes cobre. O cobre, ele tem condensação dele. A condensação do cobre é... Cadê aqui? Condensação do cobre vai ser 1.130. Só que aqui, pessoal, é o seguinte, vê a palavra condensação, tá? A condensação é a volta, tá bom? É a volta, ou seja, condensar, tá aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para o diagrama de fase. Bem aqui. Condensação, que é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Bem aqui. Então está voltando. Tá? A vaporização é a mudança do líquido para o gasoso. Ok? Se na tabela, lá na tabela, a vaporização é 1.130, porque a ida é positiva aqui, ó, a ida é positiva, a volta vai ser negativa. Então aqui vai ser menos 1.130. Tá? Então aqui vou colocar sinal negativo. Vai ficar menos 1.130. Então para você igual 50 vezes menos 1.130 vai dar 56.500. Menos 56.500. Tá? Letra D. Solidificação do chumbo. O chumbo está aqui. Solidificação do chumbo. Quanto é que vale? Vamos ver aqui. 5,6, né? Solidificação. Mas isso aqui é fusão. Isso aqui é difusão. O que é a fusão? Do sólido para o líquido. Se ele vai solidificar, ele está voltando. Então é do líquido para o sólido. Então vamos lá, de novo aqui, ó. Vamos lá para cá, não custa nada voltar. Bem aqui. Se a fusão é 5,6, que é a ida, né, que é positiva, a volta, que é a solidificação, está aqui, ó. A volta, então vai dar menos 5,6. Tá bom? Então a gente vai colocar lá sinal negativo. Então vai ficar assim, vai ficar Q é igual a M vezes o L. Que é igual a massa, que é do chumbo, que é 800,
vezes menos 5,6, que é igual, menos 5,6 vai dar menos 4.480 calorias. Tá? Ok, pessoal? Tudo certo? Vamos lá. O merda. Amostras de 50 gramas de alumínio, chumbo e gelo se encontram inicialmente a temperatura de 0 graus Celsius. Determine o calor necessário que deve ser fornecido à substância para que atinja a temperatura 50. Pessoal, preste muito bem atenção aqui. E só quer que atinja a temperatura de 50. Ele está com 0 e quer que vá a 50. Quer mudança de estado físico? Não, não quer mudança de estado físico. Tá? Só quer mudança de temperatura. Então, mudança de temperatura é uma questão que eu vou trabalhar, tá? Vou trabalhar com calor sensível. Tá ok? Com calor sensível. Porque só quer mudança de temperatura, não quer mudança de estado físico. Vamos lá então. Só que eu vou precisar do calor específico. Vamos pegar aqui a tabela, tá aqui, ó. Vamos lá, então aqui. Letra A, calor sensível. Que macete? Fórmula que macete. Massa, 50 gramas de alumínio. São 50 aqui, ó. Calor específico do alumínio. Preciso do calor específico do alumínio. O alumínio está aqui, o calor específico dele é 0,2. Então 0,2 aqui. Variação de temperatura. Ele vai de 0 a quanto? A 50. Então vai ser final menos a inicial. 50 vezes 0,2 vai dar 10 vezes 50. Então vai dar 500 calorias. Ok? Letra B. Tá bom? Letra B, mesmo jeito, mesma brincadeira, tá bom? Letra B vai ficar o seguinte, vai ficar chumbo. Vamos ver aqui do chumbo. Calor é igual a MC vezes ΔT. Calor vai ser igual. Chumbo, a massa dele é 50. Calor específico do chumbo 0, aqui ó, 0,03 e a variação de temperatura vai ficar 50 menos 0. Então vai dar 50 vezes 0,03 vai dar 15, 1,5, né? Vai dar 1,5. Então aqui vai ficar 1,5 vezes 50. Então isso aqui vai dar 75 calorias. Tá bom? 75 calorias. Letra C. A letra C, pessoal, muita atenção aqui. Olha só. Preste muita atenção agora comigo aqui. O que acontece com o gelo? Olha só, bem aqui no gráfico de aquecimento, o gelo estava com quanto? Com 20. Eu vou até fazer aqui, ó. O gelo estava com menos 20. Gelo, menos 20. De lá ele foi para gelo, tá? Com 0, tá bom? Preste muita atenção nessa passagem aqui, ó. Gelo com menos 20, está aqui, menos 20. De lá ele foi para 0, daqui ó, ele foi embora, ele foi caminhando aqui até chegar em 0. Não chegou em estado líquido, ó, não está em água ainda. A água só a partir do 0 até 100. Aí aqui ele começa a entrar agora, está começando a mudança para água com 0. Aí depois essa água vai se recebendo calor, ela vai chegar a quanto? Ela vai chegar em 100, tá bom? E depois disso ela vai passar para o estado o quê? Vai passar para o estado vapor, né? E assim por diante. Vai passar para o estado
Aqui, vapor, com 100 ainda. Está entrando no estado de vapor com 100. E depois vapor com uma certa temperatura qualquer. Tá bom? Esse esqueminha aqui, gente, é muito importante, porque é o seguinte, olha só. A gente precisa entender o que acontece com o gelo. Olha só. O gelo estava com menos 20. Passou para 0. Ele mudou de estado físico, o gelo? Não. Só mudou de quê? Temperatura. Então, bem aqui tu tem uma situação de quê? Calor sensível. O gelo passou para a água. Mudou de estado físico sem mudar a temperatura. Então, isso aqui é calor latente. A água mudou, não mudou de estado físico. Tá aqui, água, mas mudou a temperatura. Então, calor sensível. Tá? Água, vapor. Mudou de estado físico, mas não mudou a temperatura. Calor latente. Tá? Calor latente de vaporização e aqui o calor latente de fusão, que chamamos. E aqui não mudou de estado físico, mas mudou a temperatura, então é calor sensível. Tá bom? Muito importante esse esquema aí, vocês entenderem. Por quê? Olha só o que eu vou fazer aqui. O gelo, ele está com 0. Cadê? Não é essa questão. Tá aqui. O gelo está com 0 graus Celsius e vai passar para 50. Então, olha só, vou fazer bem aqui o esquema. Gelo está com 0 graus Celsius. Se ele receber calor, ele vai passar para quê? Para a água. Enquanto com 0. E depois vai para a água com 50. Gente, olha só. Para o gelo passar para a água com uma certa temperatura, primeiro tem que passar pela água 0. Tá? Voltando aqui, ó. Tá? O gelo, para ele passar para águas com 100 aqui, gelo tem que passar para a água 0. Gelo 0, isso aqui não muda. Esses dois caras não mudam. Tá bom? Isso aqui pode mudar, vai depender da questão. Tá? Mas isso aqui não muda. Tudo bem? Então vejam, eu tenho lá gelo, com quanto? Com 0. Para ele passar para 50, ele já não está mais gelo, ele está água. Então gelo com 0, para chegar em água, primeiro vai ter que passar pela água 0. Vai ter que passar por aqui, ó. Vai ter que passar pela água com 0. Para depois chegar em água com 50. Tudo bem? Então aqui você tem gelo, água, mudança de estado físico. Houve uma fusão aqui. Fusão é calor o quê? Latente. Calor latente de fusão. Água, água. Não mudou o estado físico, mas mudou a temperatura, 0,50. Então é que calor sensível. Então aqui você tem calor sensível. Então a letra C, ela envolve o seguinte, dois tipos de calor. Ela envolve o calor latente de fusão, mais o calor sensível. Tá bom? Então aqui vai ficar, calor latente é massa vezes o L, mais calor sensível é massa, calor específico, variação de temperatura. A massa é 50, calor latente de fusão, específico latente de fusão, porque é da fusão. Da água, aqui ó, tá aqui na questão anterior. Calor específico latente de fusão da água é aqui ó, é 80. Tá? Vale 80. Então vamos lá de novo para lá para a questão. Então aqui vai ficar 80 mais 50 vezes calor específico da água. O calor específico da água vale 1, ó. Variação de temperatura aqui. Quanto variou a temperatura aqui, ó? A temperatura variou foi de 0 a 50. Então variou 50. Coloca logo direto aqui. Então calor C igual a 4.000, né? Mais 25, 2.500. Então aqui vai dar 6.500. Certo? Vamos lá. Terceira questão. Na terceira questão, tem o seguinte. 60 gramas de gelo a 0 graus Celsius absorve o calor
do Sol a uma taxa X caloria por minuto e se derrete completamente em 5 minutos. Pode-se afirmar que a quantidade de calorias por X por minuto que o gelo absorveu em média é. Então olha só, e está te falando aqui em calorias por minuto. Caloria por minuto, isso envolve potência, né? Até porque ele quer saber quanto de calor foi absorvido em média. Então isso envolve potência. Potência o que é? Potência é o calor pelo quê? Pelo tempo. Tá? Calor pelo tempo. Bom, mas qual é o tipo de calor? Qual é o tipo de calor aqui? Será que o calor aqui, esse calor que está aqui, é sensível ou é latente? Tá? Vamos analisar. 60 gramas de gelo a 0 graus Celsius absorve o calor, né, do Sol a uma taxa de caloria por minuto e se derrete completamente em 5 minutos. Se derreteu completamente, então olha só, gelo que está com 0, se ele vai derreter, vai passar para quê? Para água. Com quanto? Com 0. Então isso daqui, pessoal, tá? Que tipo de calor é esse aqui? Sensível ou latente? Tá? Isso aqui é calor latente. Gelo para derreter, passar para água, tá? É mudança de estado físico. Tá ok? Mudança de estado físico é calor latente. Então aqui, o calor que eu vou usar aqui não é sensível, é calor latente. Então vai ficar massa vezes o L. Tá? Sobre o tempo. Massa eu tenho 60 gramas. Ok? O L é fusão. Por que fusão? Porque passou do estado sólido aqui para o estado líquido. Sólido para o líquido é o que? Fusão. Então aqui vai ficar 80. Lembra da tabela? Sobre o tempo. Qual é o tempo que eu vou analisar? O tempo é 5 minutos. Então coloco 5 minutos aqui. Então ficar 6 vezes 8, 48. 00 por 5. 48 por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45, sobre 3. Então vai dar 6. Então dá 960 calorias por minuto. Tá bom? Letra A. Tá bom? Continuando. Quarta questão. Uma fonte térmica de 400 watts, isso é potência, né? Você já sabe que isso é potência. Fornece uma constante que fornece constantemente 400 joules de energia por segundo. Como eu falei para vocês, né? Eu falei na aula para vocês que a unidade watt, ou watt, como vocês preferirem chamar, significa joule por segundo, é energia joule por segundo. Então, se eu tenho 20 watts aqui, 20 watts, então eu tenho 20 joule por 1 segundo. Tá bom? Então, aqui, letra A, vai utilizar para a utilização de experimento de calorimetria. Uma amostra de 50 gramas de gelo, tá? Inicialmente a menos 50, utilizado no experimento em análise de sua curva de aquecimento. Considere que uma caloria é igual a 4 joules, faça o que se pede. Quantidade de calor necessária, quantidade de calor e o tempo necessário para o seguinte processo: aquecimento do gelo, fusão do gelo, aquecimento da água, ebulição da água. Tá? Uma questão bastante interessante. Ok? Vamos ver aqui. Vamos lá. Então você tem aqui nessa deixa eu só olhar aqui. Quarta questão. Vamos lá. Potência de 400. Então vamos ver aqui. Vamos resolver logo a letra A aqui. Apagar isso aqui.
Vamos ver aqui. Letra A. Letra A, ele quer o aquecimento do gelo. Tá? O aquecimento do gelo aqui. Vou colocar bem aqui, aquecimento do gelo. Ok? Então é o seguinte, para o aquecimento do gelo, eu vou pegar, se eu quero aquecer o gelo, significa que eu quero mudar de temperatura. Olha, a própria pergunta te ajuda. Aquecer o gelo, ele não vai mudar de estado físico, só vai mudar de temperatura, então é calor sensível. Então vou colocar Q é igual a massa, calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? Massa é 50, vem aqui. Calor específico do gelo. Pô, não forneceu aqui. Deixa eu ver se está aqui na tabela. Gelo. Tá aqui, ó, pessoal. Calor específico do gelo aqui, ó. Vale 0,5. Tá? Vamos voltar para lá, então. Então, coloco bem aqui 0,5 vezes a variação de temperatura. Ele vai variar de temperatura. Ele vai variar de final menos inicial. Para eu aquecer o gelo, então ele vai de menos 50 a 0, sem mudar o estado físico. Tá bom? Vocês estão me entendendo, ó. O gelo, qual é a temperatura dele aqui? É menos 50. Se eu aquecer ele para chegar em quê? Em gelo. Com quanto? Com 0 aqui, ó. Tá? Repare que eu só apenas aqueci ele. Ele mudou de temperatura sem mudar de estado físico. Então aqui houve um quê? Um aquecimento. E esse aquecimento é do tipo sensível. Por que do tipo sensível? Porque não mudou o estado físico, só mudou a temperatura. Tá? Então, qual é a temperatura inicial do gelo? Menos 50. E se eu vou aquecer ele, vai para quanto? Para 0. Então, essa é a final. Então, aqui vai ficar final menos a inicial, que é menos 50. Tá? Então, aqui vai ficar 25 vezes. Aqui vai dar positivo, vai dar 25 vezes 50. Vai ficar 25 vezes 50, vai dar 1.250 calorias. Tá? Muito bem, só que ele quer, a questão aqui, já achei a quantidade de calor, agora vou ter que achar o tempo. Vamos lá, potência é igual calor pelo intervalo de tempo. Tá? Potência, tem que ver essa potência. Ah, sim, qual é a potência aqui? Eu tenho 400, né? Eu tenho 400 aqui, ó. 400 joule, ok? 400 joule. Então, se eu tenho, só que aqui eu estou em uma unidade que caloria. Eu não posso colocar esse 400 aqui, galera. Não posso colocar esse 400 porque aqui está em joule e aqui está em quê? Em caloria. Estou trabalhando com caloria. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou trabalhar bem aqui, ó. Tá ok? Vou trabalhar com isso aqui primeiro. Então, vamos lá. Eu vou pegar, vou até tirar isso daqui. Vou transformar primeiro, antes de usar essa fórmula da potência. Tá? Então aqui vai ficar 1 caloria equivale a 4 joule. Se eu tenho 400 joule, então eu tenho, vocês sabem muito bem que eu tenho 100 calorias. Pronto, agora sim eu vou usar a fórmula da potência. Tá? Vou fazer aqui. Vai ficar potência igual calor pelo intervalo de tempo. Tá? Calor pelo intervalo de tempo. A potência eu tenho, que foi quanto? 100, calor 1250, pelo intervalo de tempo. Então esse intervalo de tempo vai ser igual a 1250 por 100, que dá 12,50 segundos. Pronto. Tá? Então achei. O que ele pede na letra A? Calcule a quantidade de calor e o tempo em cada um, no aquecimento, na fusão e depois no aquecimento da água e depois na ebulição. Então já matei na letra A o calor e o tempo no
aquecimento. Aqui, tá? No aquecimento. Vamos lá. Agora a gente vai fazer letra B. Ok? Aqui. Mano do céu. Letra B. Não, letra B não. Ainda é a mesma questão, letra A. Perdão. Tá? Daí a letra A. Agora a gente vai para... O que a gente vai agora? Já fiz o aquecimento, agora a gente vai fazer a fusão do gelo. Ok? Vamos fazer a fusão do gelo. Fusão do gelo. Você sabe que fusão é mudança de estado físico. Então isso aqui é calor latente. Ok? Então você joga na fórmula. Q é igual massa vezes o L. Tá? Q é igual a massa. Quanto é a massa? 50, né? Fusão do gelo. Calor específico latente de fusão do gelo é 80, né? Naquela tabela lá. Tá? Bem aqui, ó. Só para... Bem aqui o gelo. Não é essa tabela. Qual é a tabela? Tá aqui. Calor latente de fusão vai dar 80. Tá? Porque quando o gelo mudar de estado físico de gelo para água, vai ser 80. Tudo bem? Muito bem. Então aqui vai ser 80. Então aqui vai dar 4.000 calorias. Ok? Agora vamos achar o calor, agora vamos achar o tempo. Potência é igual calor pelo tempo. A potência é constante, é a mesma, 100. Calor é 4.000. Então aqui vai ficar 4.000 por 100, que vai dar 40 segundos. Tá bom? Pronto. Agora já fiz aqui fusão. Já fiz do aquecimento. Tá? Agora falta do aquecimento do gelo. Agora falta o aquecimento da água. Ô, cacete. Não vai dar esse espaço. Vamos lá, eu vou puxar mais um slide aqui. Não vai dar certo. Esquece isso. Não tem. Vamos lá, vou puxar mais um slide aqui. Ok. Então aqui na questão, agora é o aquecimento da água. Vamos lá. Agora aqui, aquecimento da água. Ok? Aquecimento da água, vamos lá. Se a água vai aquecer, é calor sensível. Tá? É calor sensível. Ok? E essa água vai aquecer até quanto de temperatura? Vai aquecer. Essa água vai aquecer, aquecimento dela, porque ele vai entrar em ebulição essa água, né? Bem aqui, ó, ela vai entrar em ebulição. Tá bom? Então aqui, ó, o gelo tá com quanto? 650. Ele vai passar para quê? Para gelo com 0. Depois passa para quê? Para água com 0. E agora passa para água com quanto? Com 100. Tá? Esse calor aqui eu já calculei. Isso aqui é sensível. Tá? Calor sensível. Eu já calculei o calor dele. Aqui, ó. Que deu 1250. Tá? Que é o aquecimento do gelo. Isso aqui é o aquecimento do gelo. Aquecimento do gelo aqui. Ok? Já calculei isso aqui. Aqui foi o aquecimento do gelo. Tá bom? Que foi 1250 calorias.
Esse aqui já calculei, que foi a fusão. Ó. Gelo para água é fusão. Já calculei. Ok? Que deu quanto? Deu... Fusão, calor de fusão deu 4.000, ó. Bem quente. Então aqui deu 4.000. Tá bom? E agora ele quer esse calor. Isso aqui é sensível ou é latente? Aqui é sensível, porque não mudou o estado físico. Água, água. Então aqui é calor sensível. É isso que a gente vai fazer agora. Massa, calor específico, variação de temperatura. Tá? Massa da água é 50. Calor específico da água é 1. E a variação de temperatura, ele vai de 0 a 100, então vai ser 100. Então aqui vai ficar 5.000 calorias. Tá? Tá bom? Calculamos aqui o calor. Calculamos o calor aqui também. Calculamos o tempo para isso aquecer, para a surface aquecer. Calculamos o tempo aqui que foi 12,5, 40. Vamos lá. Aqui o tempo foi 12,5 segundos. Aqui o tempo foi 40 segundos. Tá bom? Então, para o gelo passar para a água, gelo 0 graus Celsius, passar para a água, ele levou 40 segundos. Para o gelo menos 50 passar para gelo 0, menos 50 passar para gelo 0, levou 12,5 segundos. Tá? Tudo bem? E agora a gente vai ver o tempo. Qual é o tempo disso aqui? Aí vai usar de novo. Ó. Potência é calor pelo tempo. Potência é 100. Calor tem que é 5.000 pelo intervalo de tempo. Então o intervalo de tempo vai ser igual a 5.000 por 100, que dá 50 segundos. Ok? Tudo certo, pessoal? Bem grande essa questão aí. Vou colocar no caderno, tá? Tá, quem é que está aquecendo esse gelo, né? Você deve estar perguntando, você tem uma pedra de gelo aqui, ok? Que está com quanto? Com menos 50. Quem é que está aquecendo esse gelo? Quem é essa fonte que está aquecendo esse gelo? A fonte que está aquecendo esse gelo, bem aqui, ó, uma fonte térmica de 400 watts. Então é uma fonte, é algum aparelhozinho aqui, tá? É algum aparelho, algum aquecedor aqui que tem uma potência de 400 watts. Ou seja, 400 watts é mesmo que 100 calorias, tá? Porque eu transformei, porque cada uma caloria tem 4 joules. Se eu tenho 400 watts, então aqui eu joguei 400 joules e calculei 100 calorias. Por quê? Não é watt e aqui está em joule? Porque a gente viu que a unidade watt é joule por segundo. Então, se eu tenho 400 watts, eu tenho 400 joule por segundo. Então, é mesmo que 400. Tá bom? Tá certo? É importante fazer essa revisão, se você segurar isso daí, entender todo o processo da questão, tá? Muito bem. Agora, o que a questão pede? Vamos lá, aqui. Aquecimento do gelo, já foi, né? Aquecimento do gelo já foi. Fusão do gelo já foi, tá aqui, ó. Aquecimento do gelo já foi, fusão do gelo já foi. Aquecimento da água, já foi. Aquecimento da água, cadê? Bem aqui, ó. Aquecimento da água, já foi. E agora, o que ele pede? Ebulição da água. Oh, merda. Ainda tem mais um, hein? Vamos lá, vou fazer bem aqui no cantinho, pessoal. Ebulição da água. Ebulição da água é porque a água vai passar para o estado que? Vapor. Tá? Vai passar para o estado vapor. Com quanto? Com 100. Vai mudar de estado físico. Então, bem que eu tenho a ebulição da água. Ok?
Repare que eu tenho água, vapor, mudança de estado físico, mas não tem mudança de temperatura. Então é calor latente. Calor latente de ebulição. Vou até colocar aqui. Vou pegar a massa da água, que é 50, vezes o calor latente da água, ebulição da água, calor específico latente de ebulição da água. Tá bem aqui. De ebulição da água vai ser, tá aqui a água, ebulição dela 540. Vamos lá. Então aqui eu vou colocar bem aqui 540. Então isso aqui tudo vai dar multiplicando, vai dar 27 mil calorias, tá? E depois vai calcular o tempo agora. Vou logo fazer aqui, pessoal. Vai ficar 27 mil pela potência. Sempre divide pela potência, né? Sempre divide pela potência. Bem aqui, ó. Bem aqui. Você teve isso aqui, fez isso, aí logo caiu para cá. Então divide logo pela potência, que é 100. Então vai dar um tempo de 270 segundos. Tá? Pronto. Ok? Tá uma cagada, mas dá para entender, tá bom? Segue aí a sequência e você vai conseguir entender aí. Tudo bem? Vamos lá. Bem aqui, eu vou até separar aqui para você entender que eu fiz aqui. Pronto. Isso aqui é do aquecimento da água. Bom? Aquecimento da água. Ok? Muito bem. Eita, Josh. Muito bem. Agora acabou, né? Letra B. Faça um gráfico relacionando a temperatura da amostra e o intervalo de tempo decorrido. Acho que merda. Vamos lá, então tem que fazer isso. Fazer aqui vou chamar um gráfico. Então vai dar o seguinte. Vamos fazer o gráfico agora, letra B. Tá? Eu tenho isso aqui. Vamos pegar aqui. Isso eu tenho opções de seta. Automático. Vamos lá, fazer aqui. Eu vou tentar fazer uma seta aqui. Fazer aqui uma seta. Pronto. Bem que eu tenho a temperatura em graus Celsius. E bem aqui eu vou colocar tá? Vou colocar aqui o tempo. Tudo certo? Muito bem. Aí agora você vai fazer o seguinte. Eu comecei com o quê? Com um gelo que estava com quanto? Com menos 50. E esse gelo foi sendo aquecido até chegar em quanto? Em zero. Aqui, ó. O gelo estava com menos 50, sofreu aquecimento, foi para quê? Para gelo, com quanto? Com zero. E esse gelo foi para quê? Para água, com quanto? Com zero. Depois essa água foi para quanto? Foi para água, com 100. E depois essa água foi para vapor, com 100. Tá? Calculei isso daqui. Aqui deu deu 1250 com tempo de 12,5. Então, se eu colocar o tempo aqui, porque ele quer um gráfico só de tempo. Aqui deu um tempo de 12,5. Aqui deu um tempo de 40. Aqui deu um tempo de
quanto deu esse tempo aí. Tá aqui no aquecimento da água, bem que deu um tempo de 50. Aqui, ó. Tá? 50. E aqui deu um tempo de ebulição da água, bem aqui. A ebulição da água deu 270 segundos. Então aqui, 270 segundos, tá bom? Então o gelo está aqui com menos 50, está aqui, começando aqui. Ele vai para gelo com quanto? Com 0, então ele tem que chegar bem aqui com 0. Ele levou esse tempo quanto? De 12,5 segundos. Então ele coloca bem aqui 12,5 segundos que ele levou. Tá? De lá ele passa por um processo de fusão e continua com 0. Ó. Ele vai passar para água, vai passar por uma fusão. Sabe que bem aqui é uma fusão. Ó. Tá? Então tu vai pegar e vai fazer isso aqui. Ó. E levou quantos segundos? 50. Tá? Então, você se tem 12,5 leva 40 segundos, então você vai colocar 52,5. Se eu não entendi, é porque esse intervalo aqui tem que dar 40 segundos. Então, se eu comecei com 12,5, eu tenho que colocar 52,5 para dar justamente esse intervalo de 40 aqui, ó. Tá? Muito bem. Aí agora, depois disso, ele vai calor sensível, ele leva 50 segundos, tá? Bem aqui, ó, não há mudança de estado físico, é calor sensível, então se é calor sensível tem que dar uma inclinada, então eu vou fazer isso aqui, ó, tá? E, pessoal, quanto tempo ele levou? 50 segundos, então tem que dar um intervalo de 50 aqui. Começou com 52,5 aqui, se tem que dar um intervalo de 50 segundos, então são mais 50 aqui, então vai dar 102,5. Ficou feio. Tá? 102,5. Tá? E depois disso, ele fica com água e vapor latente. Água e vapor. Ó, água e vapor. Água, aqui, ó, e vapor. Água e vapor, isso aqui é latente. Então tem que ficar assim, horizontal. Quanto tempo levou? 270 segundos, pessoal. Então tem que dar um intervalo de 270 segundos aqui. Então aqui eu vou colocar, se começou com 102,5, 270 segundos, soma mais isso. Tem que dar um intervalo de 270. Então vai somar esses dois. Pega esses dois e soma. Então vai dar 372,5. Tá? Entendido? Então esse é o gráfico que vai ficar aí, tá? E bem aqui, tu vai mostrar aqui que a temperatura chegou em quanto? A temperatura chegou em 100. Tá bom? Tá aí o gráfico. Não ficou uma beleza, mas dá para entender, tá bom? Continuando, gente. Quinta questão. Se ainda tem mais aqui. Nossa senhora, tem muita coisa. Vamos lá. No dia de muito calor, a governanta de uma residência decide fazer um refresco para as crianças que realizam estudos em grupo, tá? Contudo, ao abrir a geladeira, percebe que as garrafas de água estão todas vazias. Só bebe água, não enche a garrafa, não põe de volta. É isso que acontece. Restando no congelador apenas uma garrafa cujo conteúdo encontra-se inteiramente sob forma de gelo. Imagina aí como a governanta deve ter ficado puta de raiva, né? Resolve então, ela pega apenas uma garrafa de gelo, né? Então ela resolve então deixar a garrafa exposta ao ambiente e aguardar um tempo até que a sua completa transformação em água. O gráfico a seguir ilustra a mudança de fase. Considerando que o volume de água contido na garrafa é 1 litro, calor latente de fusão, 80, calor específico do gelo, calor específico da água, pergunta-se qual a quantidade de calor recebida em calorias pelo sistema durante toda a mudança de fase. Ok? Vamos lá. Então é só, pessoal.
Então essa questão aqui, tu vai ter o seguinte. Tem o seguinte. Letra A. Letra A, tá aqui. Qual foi a quantidade de calor recebida em calorias pelo sistema durante a mudança de fase? Ah, sim. Bem aqui, ó. Durante a mudança de fase dela. Mudança de fase, pessoal, vocês sabem que é calor latente. Tá? Calor latente. Então você vai jogar na fórmula aqui, que é igual a massa vezes o L. Calor latente vai ser igual massa vezes. Está feio isso. Tudo torto. Fazer bonitinho. Não é isso, Maria Pureza? Para de olhar para o Baraci, Maria Pureza. Vamos lá. Calor latente é massa vezes o L. O Baraci também fica te olhando. Fica te concentrando. Vamos lá. Massa. Quanto é a massa desse gelo aí? É um litro. Tá? E você sabe que um litro tem 1000 gramas. É água, né? Então, água em forma de gelo. Ok? Então, vou colocar 1000 gramas aqui. Vezes o L. Calor latente de fusão, mudança de fase. Que é 80. Tá? Porque ela quer transformar o gelo para água. Fusão. Tá? Fusão. O F aqui, ó. Fusão. Então, vai ficar 80.000 calorias. Tá? Matou. Agora a letra B. Qual foi a quantidade de calor recebida em calorias pelo sistema para que, ao final, tivéssemos água na fase líquida a temperatura de 30 graus Celsius? Só, vamos analisar. Bem aqui. Vamos analisar o gráfico. Começou com quanto aqui o gelo? Está com 40 o gelo. Tá? Então vamos analisar. O gelo está com menos 40. Vai passar para quê? Para gelo. Com quanto? Com 0. Tá aqui, ó. Ele está com menos 40, ele vai caminhar até chegar em quanto? Em 0. Aí o que vai acontecer? Ele vai passar agora por mudança de fase. Que é o que isso aqui é? É fusão. Ele vai passar para quê? Para a água. Então ele vai passar pela fusão, que é a água. E qual é a temperatura? 0. Essa fusão não muda de temperatura, fica aqui. Então fica 0. Tá? Vem aqui. Aí depois que ela ter passado já, ela vai agora, ela está no estado líquido. Ela vai para quê? Para a água com quanto? Com 30. Agora vai chegar em água com 30. Pronto. Então isso daqui é calor sensível do gelo, porque não mudou de estado físico. Isso aqui é calor o quê? Latente, de fusão. E aqui é calor sensível da água. Tá? Então você vai colocar a fórmula. Quantidade de calor total é igual ao calor sensível, esse calor sensível aqui, ó, do gelo. Tá? O calor sensível do gelo. Mais o calor latente de fusão, bem aqui. O calor latente de fusão. Mais o calor sensível da água. Bem aqui. Tá bom? Vamos lá. Então agora não vai dar aqui. Vou ter que abrir mais um slide aqui. Pronto, ficou legal. Travou tudo. Muito bem, bonito. Só queria uma cabeça. Vamos lá. Aí o que vai acontecer aqui? Deixa eu só voltar aqui. Vai ficar calor. Vai ficar calor sensível, né? Calor sensível do gelo. Vou colocar aqui, calor sensível do gelo. Mais calor latente de fusão. Mais calor sensível da água. Foi isso que eu coloquei. Aí agora vamos lá. Calor sensível do gelo é massa vezes calor específico do gelo
vezes a variação de temperatura, mais calor latente é massa vezes o LF. Calor sensível da água, massa, calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Bom, é 1000, né? Porque a água que está lá dentro da garrafa é 1000. Vezes o calor específico do gelo, já comentou isso, é 0,5. Variação de temperatura, vamos analisar aqui. Qual é a temperatura inicial? Menos 40. E foi para quanto? Para 0. Então, o final, que é 0, menos a inicial, que é 40. Então, vai ficar final, que é 0, menos a inicial, que é 40. Mais 1000, vezes o LF, que é 80. Mais 1000, vezes o calor específico da água, que é 1. E a variação de temperatura da água, vamos analisar aqui. A água estava com 0, foi para quanto? Para 30. Então, final menos inicial. Então, é 30 menos 0. Então, aqui vai ficar 30 menos 0. Ok? Então, aqui vai ficar 1000 vezes 0,5 dá 500. Aqui vai dar 40. Aqui vai dar 80.000. Mais 1000 vezes 30. 500 vezes 40 dá 20. E 1, 2, 3. Mais 80.000. E aqui vai dar 30.000. Então, essa quantidade de calor toda somando a 100.000, 130.000, né? Pronto, dá 130.000 calorias. Ok, pessoal? Tudo certo? Muito bem. Tudo bem? Cássia, tudo certo? Jamile? Tá? Barci, vamos lá, meninos. Amanda, como é que estão aí? Tudo certo aí? Espero que tenham assistindo a aula. Cauê, Isabelle, Fernanda, Cecília, Laís, André, o Daniel, né? Bacanas, pessoal. Saudade de vocês. Vamos lá, continuando. Essa questão agora aqui. Vamos ver essa questão, sexta questão. Essa sexta questão aí, pessoal, muita atenção, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Vejam só que é bem legal. Vamos lá. Presta atenção, Brenda. Tá? Presta atenção. Chamada aqui, Dilon, Brenda, Eduardo, Fernando, Isabelle, Jamile, João Vitor, Cauê, Cauane, Kisley, acorda, Laís, Fernando, Maria Clara Ribeiro, Maria Clara Pureza, tá olhando pro Baracê aí. Maria Rita, tudo bem? Moisés, Paula, Raí, e aí, Raí, tudo certo? Raíssa, Ramon, Renan, Sinara, Tami. Tem mais gente aqui? Ih, tudo certo. Tem Thiago Massarreiro, Thiago Oliveira Pontes, Ulisses. Discutindo muita questão aí com o Baracê, Ulisses. Vitor. E o Vitor tá quieto. E a Anne? A Anne tá aqui também, né? Tá bom, vamos lá, pessoal. Continuando. Aqui fica o seguinte, a questão pede qual o estado físico da substância D, E e F. A gente viu que esse lado aqui é o estado sólido, aqui é o estado que gasoso, né? Vapor, né? Vamos dizer assim. Vou colocar aqui para vocês. Rapidinho. Vamos lá. É o estado gasoso. Vem aqui. E aqui é o estado líquido. Ok? Então lá. O D, vem aqui, ó. É estado sólido.
tá? O E, bem aqui, estado líquido. E o F, estado gasoso. Tá bom? Qual é a mudança do estado que ocorre quando passa de D para o F? De D para o F aqui, ó. De D para o F, bem que é a sublimação. Tá? É a sublimação. Tá certo? Porque está passando do estado sólido para o gasoso, é sublimação. Voltando aqui, ó, desde a primeira aula, não tem problema, vou voltar aqui para vocês. Vem aqui, ó. No estado sólido aqui, ó, sólido para o gasoso, é sublimação aqui, ó. Tá? Continuando. Então, voltando aqui, qual é a mudança de estado físico que ocorre, né, quando passa de F para E? De F para E, do gasoso para o líquido. É condensação ou liquefação, né? Vou colocar aqui condensação ou liquefação. Tá? Ô, letra bonita. Qual é o estado físico da substância nos pontos A, B e C? Tá? O ponto A, ele representa um equilíbrio. Vou colocar aqui equilíbrio. Um equilíbrio que sólido gasoso. Ok? Sólido gasoso. O ponto B, ele representa um equilíbrio, tá? O ponto B representa sólido líquido. Sólido líquido. E o ponto C representa um equilíbrio, tá? Líquido gasoso. Líquido gasoso. Qual é o estado físico da substância no ponto G? O ponto G, ele representa onde coexistem, onde as três substâncias coexistem. Então ele representa as três. Tá? É o ponto tríplice. Tá, ok? Esse é o ponto tríplice. Tá? Então ele representa o sólido, o líquido, vou colocar aqui logo gasoso, e o líquido. Tá bom? Ele representa os três aí. Se a substância estiver inicialmente no estado físico representado no ponto F, tá? Qual a mudança de fase ocorre se a pressão for aumentada com a temperatura constante? E se a temperatura for reduzida com pressão constante? Então, se a pressão for aumentada bem aqui, se aumentar a pressão, ele vai chegar aqui, ó. Ele vai passar do gasoso para o... Se a pressão for aumentada, né? Vamos voltar aqui para o gráfico, isso aqui está muito feio. Aqui. Também está horrível isso. Bom, você dá uma lida lá, pessoal. Está horrível isso aqui. Vamos lá. Vou colocar bem aqui. Se a pressão for aumentada, eu vou ter aqui a liquefação, tá? E sublimação. Tá bom? Liquefação e a sublimação. Tudo certo? Vamos lá. Vocês entenderam, né? Vamos ver aqui, ó.
Bem aqui, vamos supor que eu tentar desenhar aqui, mudar a letra aqui, a cor, para vocês. Eu tenho isso daqui, ó, e tá bem aqui. E tá bem aqui. Aí eu vou manter a temperatura constante, porque olha, ele pede aqui, ó, a pressão vai aumentar, mas com temperatura constante. Se a pressão aumentar, ele vai passar para cá, e vai passar para o estado líquido, gasoso para o líquido. Gasoso para o líquido, como é o nome disso? Ó? Gasoso para o líquido. Vem aqui, tá? Primeiro slide. Do gasoso para o líquido, vem aqui, ó. Gasoso para o líquido é chamado de condensação ou liquefação, tá? Tá aqui, condensação ou liquefação. Matou aqui. Aí a outra pergunta é, e se a temperatura for reduzida com pressão constante? Agora a outra situação é, tu reduzir a temperatura, tá aqui o eixo da temperatura, ó. Tu vai reduzir a temperatura, mas sem sair desse ponto aqui, ó. A pressão é constante agora. Tu não pode sair desse ponto. Então, se tu reduzir a temperatura, sem sair desse ponto, tu vai caminhar para onde? Para o estado sólido. Então, tu vai do gasoso para o sólido. Aí é o quê? Sublimação. Porque tu vai reduzir a temperatura, tu vai embora para cá. Aí tu vai chegar bem aqui, ó, no estado sólido. Aí é sublimação. Ok? Vamos lá. Sétima questão. Boa questão. Vamos ver aí. Na mudança de fase líquida, né, para a parte sólida, a água se dilata, aumentando seu volume e reduzindo. Tá? A água se dilata e reduzindo densidade. A densidade da água é 1 grama por centímetros cúbicos. Tá? Densidade da água, 1 grama por centímetros cúbicos. E a densidade do gelo, 0,92 gramas por centímetro cúbico. Considera que uma garrafa PET de volume constante igual a 2 litros. Qual o volume máximo de água a 0 graus Celsius que pode ser colocado dentro da garrafa para que ao solidificar ela não rompa? Ok? Então é o seguinte, primeiro eu tenho que vamos determinar essa massa do gelo aí, né? Porque eu tenho a densidade do gelo, tá? Eu tenho a densidade do gelo aí, eu tenho o volume da garrafa, tá? Vamos determinar então qual é a densidade do gelo que pode ocupar aí. Então é o seguinte, ó, vou colocar bem aqui, densidade do gelo é a massa do gelo sobre volume. Densidade do gelo é 0,92. Massa do gelo, volume da garrafa é igual a 2. Então eu vou colocar bem aqui 2 litros, não, vou colocar 2.000 gramas. Então massa de gelo que pode colocar nessa garrafa vai ser 0,92 vezes 2.000. Então a massa de gelo vai ser igual a 1.840 gramas. Tá? Muito bem. Agora é o seguinte. Só que ele quer saber qual o volume de água que deve colocar aí. Pessoal, a resposta é isso aqui. O gelo não vai se transformar para água? Vai. Então, se o gelo vai se transformar para água, tu vai ter quanto de água? 1.840. 1.840. Então aqui vai ficar 1.840, tá? ml, tá? Porque está em grama para ml. Então tu vai ter, no máximo que dá para colocar lá, 1.840 gramas de água. Tudo bem? Porque o gelo vai derreter e vai transformar em água. Então é isso que vai ficar lá, essa quantidade de água. Então no máximo que eu posso colocar dentro da garrafa é 1.840 ml de água. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Próxima aula continua.